Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Carla Cristina e, como eu disse para vocês, está aí o nosso passo a passo da nossa luminária antiga que se tornou um peixe pescador, uma luminária de um peixe pescador. Gente, eu fui moldando na estrutura da luminária. Em algumas partes, como a cauda, e para aumentar um pouco mais o corpo do nosso peixe, eu coloquei uma estrutura, mais uma tela galvanizada, né? Uma malha galvanizada para a gente colocar mais massa e assim aumentar um pouco mais o corpo do nosso peixe pescador. Gente, daí a importância da gente ter a imagem da escultura que a gente está fazendo, porque a gente vai ter uma noção, como a estrutura da luminária ela é curta para fazer um corpo de um peixe, eu precisei aumentar ela para que ela desse o tamanho certo do nosso peixe pescador. Ali eu fui moldando em toda a estrutura da luminária. Coloquei a massa em toda ela. O que eu fiz? No fundo do mar tem muita esponja, muito musgo. Então a parte de baixo da luminária eu coloquei massa e fiz como se fosse uma esponja do mar. Eu fui aumentando aos poucos o nosso peixe e sempre olhando as imagens. Ali eu coloquei mais um pedaço de malha para aumentar um pouco mais a cabeça do nosso peixe. Coloquei também nas nadadeiras dele, eu coloquei a malha também de aço e fui passando a massa em toda a sua extensão. Fui cobrindo essa tela, né? De início, gente, a ideia seria deixar a estrutura da base da nossa luminária antiga, eu não ia mexer nela, porque ela é móvel, né? Mas o que aconteceu? Como a gente trabalha com o cimento ou com a argamassa, a hora que ela seca, ela fica pesada. Então eu tive que fazer o quê? Eu tive que tirar a estrutura de cano ali. E como ela é um ferro, eu cobri de massa e depois eu coloquei nessa massa seca a tela que eu usei no nosso peixe pescador, para dar mais resistência no suporte. E ali eu aumentei aquela estrutura do meio, né, que está segurando o peixe, como se fosse uma esponja. E pessoal, o peixe pescador, ele existe mesmo. Só que aí a gente colocou uma forma mais lúdica, né, para ele não ficar tão agressivo. Se vocês notarem, eu coloquei aí no centro da cabeça dele uma antena, porque ele tem uma antena. E nessa antena, ele tem na ponta uma bactéria. Essa bactéria, ela faz com que acenda uma luz. E ele usa essa luz para caçar. Ele é um peixe que sai noturno, né, no mar. Então ele usa essa luz para atrair outros peixes e ali se alimentar. E aí, gente, eu fui colocando mais detalhe no nosso peixe, né, para que ele dê mais vida e fique bonito, né? O detalhe, ele chama mais atenção da nossa escultura. Coloquei os olhos estatalados e também coloquei mais detalhes no corpo do nosso peixe. Esses detalhes, ele enriquece, né, a escultura. E pessoal, não tenha medo de colocar detalhes. A gente tem que ter, sim, uma consciência de não carregar muito, né? Mas se a gente tiver a imagem, a gente vai ter um padrão para seguir. E assim, quanto mais detalhe a gente colocar, mais próximo, né, de uma realidade, a nossa escultura vai ficar. Ali eu coloquei massa no nosso peixe e coloquei alguns detalhes da tela, da própria tela que eu utilizei. Eu fiz como se fosse algumas escamas, né, de peixe. Eu peguei também com uma ponta de uma caneta, eu coloquei alguns detalhes também, né, para deixar ele mais fofinho. Eu coloquei algumas dobrinhas na nadadeira e fui detalhando com uma navalha. Aí essa parte, gente, eu fiz com Durepox, a massa epox. Eu fiz essa antena, né? A antena que eu falei para vocês que ele usa para pescar. Detalhe, gente, eu coloquei a massa epox
Por quê? Qual o motivo? Por que que eu não coloquei a massa de cimento ou a massa de argamassa? Porque é uma antena e ela é fina. Se eu colocar a massa em uma estrutura de ferro com pouca massa de cimento ou massa de argamassa, ela trinca. Então o que que eu fiz? Eu fiz ela de massa epóxi, Durepox. Muita gente conhece como Durepox, tem vários nomes no mercado, né? As nossas mandíbulas também, do nosso peixe, eu trabalhei também com a massa epóxi. Eu gosto de trabalhar com ela porque ela dá uma facilidade maior para a gente manusear ela, né? Em alguns pontos também do corpo do nosso peixe, eu coloquei também a massa epóxi. Eu fiz umas bolinhas com a massa e afixei ela no corpo do nosso peixe, para dar uns detalhes a mais, né? E aí, meus amigos, chegamos ao fim do nosso peixe pescador. Na pintura eu utilizei tinta piso branca e depois eu taquei spray preto automotivo e trabalhei com spray, só que na bucha, colocando alguns detalhes, né, na cor, essa cor rosé, essa cor que deu uma vida, que deu parecendo um elemento de ferro, né, para o nosso peixe pescador. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu comentário e o seu joinha. Muito obrigada!